Nós abrimos o espaço aberto agora em nossa programação para falar sobre o aumento no aparecimento de animais silvestres dos nossos espaços urbanos. Começamos com um dado. De 2022 a 2023, o governo do estado de São Paulo registrou um aumento de mais de 22% no aparecimento desses animais aqui na área em que vivemos, nas áreas urbanas, residências, empresas, nas vias públicas. Para entender quais devem ser os procedimentos ao se encontrar um animal silvestre machucado, ao ter algum animal ocupando áreas que são urbanas, praças públicas, entrando dentro de residências, o que nós devemos fazer? Para onde devemos encaminhar esses animais? Para isso, a gente recebe aqui no programa, em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru, a Paola Nicole Franco. Ela é médica veterinária do Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens da Unesp de Botucatu. Gentilmente aceitou o nosso convite para este bate-papo. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Vamos lá, né? A gente está num momento específico de muitas queimadas, muita estiagem e acaba sendo até que comum, né? Essa notícia de que, eu tive minha casa invadida, entre aspas, né? Ocupada por um gambá. Eu estava na rua, encontrei um sagui machucado. Mas, além desse período especificamente pelo qual estamos passando, né? Período muito seco, queimadas nas áreas verdes, que é justamente o habitat desses bichos, né? Quais são os processos que acabam levando, então, a migração de animais que são selvagens, que são silvestres, aqui para os nossos espaços urbanos, doutora? Então, uma das principais causas, né, que está relacionada a isso é a perda de habitat devido principalmente à urbanização. Cada vez mais a gente vê a expansão das cidades vão tomando conta, né, dessas áreas, dos habitats naturais, que a gente chama, e os animais acabam ficando realmente sem um lugar para viver. E com isso eles acabam tendo que buscar os recursos alimentares dentro das cidades. Então, acaba tendo essa aproximação maior, tanto das pessoas como de animais domésticos. Isso acaba gerando aí muitos riscos, né, de transmissão de doenças, de acidentes, causando outras consequências mais sérias. Acidentes, né, como a questão das queimadas tem ocorrido nesse momento, também é um fator importante, porque ela vai agredir ali áreas verdes que ainda existem e aí acaba é, expulsando esses animais dessas áreas. Então, também nessa falta de opção, o animal acaba encontrando um abrigo, encontrando alguma segurança nas cidades. E aí acaba tendo essa aproximação desses animais. Aqui na região de Bauru, Botucatu, né, nós temos no Cerrado Paulista, nós temos algumas espécies que são típicas do nosso bioma. Então, por exemplo, os gambás, como eu comentei, os saguis a gente acaba vendo muito aqui em Bauru. Aqui tem uma grande população, uma superpopulação de saguis. Às vezes nas estradas os motoristas acabam topando com as onças pardas, que são as mais típicas. Enfim, quais são os animais que mais frequentemente têm buscado esse socorro, esse abrigo nos espaços urbanos aqui do Cerrado Paulista? Então, muitas espécies são mais comuns, né, nesses ambientes. Então, a gente vê muita maritaca, gambás, esses animais a gente acaba vendo em grande quantidade dentro dos municípios. São animais que, de certa forma, se acostumaram um pouco com essa convivência, né, eles estão mais habituados a essa aproximação, diferente, por exemplo, da onça parda, de animais que é mais difícil a gente ver, e quando a gente encontra com eles é nessa situação, muitas vezes, de atropelamento ou de uma área que está sendo queimada, o animal está tendo que fugir dali. Mas, de forma geral, esses animais que já habitam ali o meio urbano, né, que já dividem esse espaço com a gente, são principalmente em Bauru, e especialmente os saguis, né? É uma coisa bem típica da região, né? Em alguns outros municípios a gente não vê isso. Então, essas espécies que a gente chama quase de sinantrópica já. São animais que acabam crescendo demais dentro das cidades e, às vezes, até causando alguns prejuízos financeiros mesmo. Então, são as espécies mais comuns, assim, de receber, de resgate, ou de encontrar em casa, ou de ter algum acidente com um animal doméstico, e a gente acaba recebendo esses animais lá para atendimento também. Você falou algo interessante, né? Algum problema com o animal doméstico, porque muitas vezes esses bichos estão assustados e para se defenderem, para se manterem seguros, eles acabam
agindo de forma até agressiva com os animais que já estão acostumados ao ambiente doméstico. Sim, de maneira geral, os cães domésticos, os gatos também, né? O gato, principalmente, ele já tem um hábito mais predatório. Então, muitos passarinhos, né? Gatos costumam caçar bastante. O cachorro acaba atacando, sagui, teiu, gambá mesmo. A gente recebe bastante gambá atacado por cão. Então, existe bastante esse conflito justamente por dividir o mesmo espaço, né? Então, a gente sempre tenta orientar as pessoas a tomarem esse cuidado, né, de manter os animais domésticos afastados em algum lugar seguro, tanto para o animal, né, pro cão, quanto para os animais selvagens, para não sofrerem nenhum tipo de agressão. Bom, cheguei à minha casa e encontrei algum bicho selvagem, silvestre, enfim, de pequeno porte, uma ave machucada, um gambá, enfim, um sagui. Qual deve ser o procedimento? Quem é o órgão que eu aciono? Se o bicho estiver machucado, no caso a gente tem da Unesp de Botucatu, né? Especificamente o Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens, é um local que pode receber esse tipo de bicho. Aqui em Bauru, nós não temos um centro como esse, ligado a uma universidade pública. Existem algumas clínicas veterinárias que fazem atendimento a animais silvestres. Qual deve ser o primeiro procedimento para quem encontra esse bicho na rua ou acaba tendo esse bicho dentro de casa, muitas vezes machucado? Então, muitas vezes vai depender um pouco da espécie, né? Mas essas espécies mais comuns, assim, a gente sempre orienta, em primeiro lugar, a pessoa manter a distância, manter calma, né? Não tentar se aproximar, não tentar alimentar esse animal, para evitar qualquer tipo de acidente, porque muitas vezes esses animais não são perigosos, mas eles podem agir de uma forma mais agressiva se sentir encurralado ou amedrontado. Então, a gente sempre orienta a pessoa não tentar tocar nesse animal. Se for um animal mais tranquilo, a gente consegue tentar direcionar ele para alguma área que ele possa voltar sozinho, se não tiver machucado, né? Se for um animal que acidentalmente entrou em casa, né? A gente consegue direcionar ele para ele sair e seguir para outra área. Se for um animal mais perigoso, assim, no sentido de ter algum acidente, como uma onça parda, por exemplo, a gente tem registrado com frequência, né? A entrada de onças em casas ou em sítios, às vezes no galinheiro. Então, nesse caso, a gente já orienta a tentar isolar o animal em algum cômodo ou no caso do galinheiro mesmo, a gente pede para tentar fechar, deixar o animal restrito àquele ambiente, de forma segura, tanto para o animal quanto para as pessoas que moram ali, né? As pessoas e os animais domésticos também. Então, é sempre ter calma, manter a distância e acionar os órgãos que vão fazer o resgate desse animal e o encaminhamento para onde ele vai ser atendido, né? Um hospital veterinário, ou no caso, o CEMPAS em Botucatu. Normalmente, os órgãos que fazem esses resgates são a Polícia Militar Ambiental, a gente sempre orienta a entrar em contato com eles. As equipes são treinadas, eles têm equipamentos para fazer essa contenção da forma certa, né? E de forma segura. O Corpo de Bombeiros também costuma ajudar bastante em algumas situações. E quando, por algum motivo, não tem equipe disponível no momento, às vezes a Guarda Civil Municipal também ajuda bastante nesses resgates. Então, são basicamente essas autoridades que dão esse suporte de resgate e transporte, né, desses animais. Mas as pessoas, é melhor evitar a pessoa fazer o resgate. O ideal é que ela observe o animal, né, passe o máximo de informações possível quando entrar em contato com esses órgãos, para a pessoa saber, né, se é urgente, se não é, né, para dar mais informações mesmo, mas evitar a pessoa mesmo fazer esse resgate para evitar qualquer acidente. Uhum. Esse protocolo, doutor, ele serve também para o animal caso esteja ferido? Sim, no caso de animais feridos, seria a mesma conduta, mas deixando claro que o animal, né, tem algum tipo de lesão ou está correndo algum risco, para essas equipes poderem chegar o mais rápido possível e fazer esse transporte do animal. Normalmente, quando esses animais, né, que são entregues à polícia ambiental, que são levados até centros veterinários, que são animais silvestres, selvagens, que acabam aí pedindo um socorro, procurando abrigo nas áreas urbanas, eles conseguem, quando são salvos, né, quando são curados, enfim, no caso de ferimentos, eles conseguem retomar o seu habitat natural? Retornar, na Sim, verdade, sim. né? Sim, na verdade, a nossa missão ali é justamente você tratar esse animal e reabilitar ele para ele poder voltar para a natureza, né, para o habitat dele. Então, a maioria dos casos
dos animais que chegam já saudáveis, a gente consegue reverter e soltar esse animal, de preferência na mesma área de onde ele veio, né? No caso, tem alguns casos mais complexos, animais atropelados, animais vítimas de queimadas, geralmente apresentam um quadro mais crítico, então muitas vezes eles acabam vindo ao óbito ou tendo algum tipo de complicação que impeça o retorno deles à natureza. Mas sempre a prioridade é reabilitar esse animal para ele poder voltar e cumprir o seu papel. Doutora, ainda falando sobre a presença de animais silvestres, né, nas áreas urbanas, o aparecimento desses animais cada vez mais frequente, por inúmeros motivos, dentre eles, nesse momento, esse grande número de queimadas que a gente tem registrado aqui no estado de São Paulo, tem se popularizado muito nas redes sociais perfis de pessoas que domesticam determinados animais selvagens, silvestres, dentro de casa, especialmente os de pequeno porte. Por que que isso é desaconselhado? Em primeiro lugar, porque é contra a legislação, né? A gente tem ali a lei federal, né, que proíbe o comércio, que proíbe A domesticação, né? isso. Você não pode caçar, nem perseguir, nem tirar esse animal da natureza. Não são animais que estão habituados à convivência com o ser humano, então, de forma geral, você não vai conseguir prover ali as condições mínimas de bem-estar para esses animais, né? Não é a mesma coisa que um cachorro que passou por um processo longo, né, de domesticação, e hoje em dia a gente vê essa dependência, né, essa convivência muito próxima com o ser humano. Então, são espécies que não têm esse contato e vão sofrer algum impacto no bem-estar. Então, em primeiro lugar, com certeza, porque é ilegal você fazer isso, mas também pelo bem-estar do animal, por questões sanitárias também, né, são animais que podem transmitir doenças para as pessoas e para animais domésticos. Então, a gente sempre tem que tomar cuidado com essa distância, essa coexistência com uma certa distância segura. Você comentou sobre o fato de poderem estar doentes, esses animais terem trazer algum tipo de contaminação e até algumas doenças às quais não estamos acostumados ainda, né? Enfim, pensando numa residência, num quintal, numa propriedade que recebeu aí um animal silvestre, que estava machucado ou não, esse animal foi devidamente retirado, removido e encaminhado para o seu habitat natural pelos órgãos competentes. Algum tipo de orientação com relação ao ambiente que ele estava, alguma limpeza especial, alguma descontaminação. É importante fazer esse procedimento, doutora? No geral, a gente sempre recomenda, basicamente, a lavar o local, né, com água, sabão e desinfetar com hipoclorito de sódio, né, com água sanitária. Não precisa de nenhuma medida mais elaborada. Evitar o acesso dos animais domésticos até você conseguir limpar melhor esse local onde o animal estava. Mas, no geral, é mais, você mantendo a distância já é uma boa medida de segurança. Perfeito. As orientações aqui no programa Espaço Aberto com a doutora Paola Nicole Franco. Ela é médica veterinária do Centro de Medicina e Pesquisa em Animais Selvagens da Unesp Campus de Botucatu, aqui pertinho da gente, dando algumas orientações a respeito desse encontro que muitas vezes tem acontecido. Na verdade, vem aumentando o registro do aparecimento desses animais silvestres aqui nos espaços urbanos, muito por conta da perda de áreas verdes por conta de queimadas, estiagem, né? Enfim, desmatamento, uma infinidade de problemas aí e que acaba gerando dúvidas em boa parte das pessoas o que é que eu devo fazer, para quem eu devo ligar, quais procedimentos eu devo adotar. Os esclarecimentos todos aqui com a nossa convidada. Paola, muito obrigada pela tua participação. Eu que agradeço. Eu aproveito para agradecer você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara e lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima!